É, Oi, Daiane, boa tarde. Hoje o meu grupo, composto por eu, Bruno Henrique e Aislan Soares, nós vamos falar um pouco sobre algumas características políticas e governamentais do país Canadá. O Canadá, ele está localizado na América do Norte, é o segundo maior país do mundo e ele faz parte do Bloco Econômico NAFTA, juntamente com os Estados Unidos e o México. Qual a forma de governo do Canadá? Bom, ela é uma monarquia constitucional e também tem o parlamento. Na monarquia constitucional, temos o poder de um monarca, de um rei ou uma rainha, além da Constituição, aplicada através do ministro do país. Atualmente, a Rainha Elizabeth II é a monarca do país. E já falando nela aí, nesses dias aí, o esposo dela chegou a falecer, né, o príncipe Philip, deixando a rainha Elizabeth viúva. Ela, na prática, ela é a chefe de estado e suas funções elas são exercidas pelo governador geral do parlamento. E no parlamento, ele constitui o poder legislativo. É composto pela Câmara dos Comuns e pelo o Senado. E como funciona o sistema legal do Canadá? É chamado Common Law, significa direito comum. Tipo, as leis no Canadá, elas não são escritas, elas são sancionadas pelos costumes, elas são aplicadas através da tradição, através dos costumes. Lá há uma valorização muito forte com os costumes nessas leis. E o Canadá, ele faz parte de um grupo de nações, tipo essa monarquia britânica, onde está sob o comando da Rainha Elizabeth, ela é soberana a várias outras nações, não só ao Canadá, mas a nações como a Jamaica, a Nigéria, o Paquistão, a Uganda e etc., entre outras nações. No Canadá, qualquer cidadão canadense com mais de 18 anos tem o direito a votar. Os cidadãos canadenses elegem os membros da Câmara dos Comuns. O líder do partido político com mais membros eleitos na Câmara dos Comuns torna-se automaticamente o primeiro-ministro do país. No Canadá, as eleições são divididas em municipal, provincial e federal. As eleições provinciais e federais, as pessoas votam num membro do seu partido, que concorre na região onde eles moram, uma espécie de deputado estadual ou federal no Brasil. Mas só podem votar apenas no candidato da sua região, chamada de distrito. Cada distrito tem apenas um candidato de cada partido. O líder do partido que tiver mais membros eleitos torna-se o governante. A eleição municipal é bem diferente das outras duas. Os cidadãos votam diretamente no prefeito. Nessa eleição não há partidos. A Câmara Legislativa é composta pelo prefeito e um representante de cada área da cidade. Os seus mandatos duram em torno de 4 anos. Lá também existem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo do Canadá é formado pelo Parlamento. Este é formado pela Câmara dos Comuns, pelo Senado e pelo monarca, representado pelo governador-geral. A maior parte das leis canadenses são criadas na Câmara dos Comuns e seguem para a aprovação do Senado. O papel do monarca é apenas endossar ou fazer críticas a respeito das leis que a Câmara e o Senado desejam aprovar. O poder executivo. Os membros do parlamento que receberam a maior quantidade de votos ocupam os 308 cargos da Câmara dos Comuns. Os candidatos eleitos podem permanecer no cargo por até 5 anos ou até que o parlamento seja dissolvido. O poder executivo fica sob a função do primeiro-ministro do Canadá. Ele é o responsável por escolher os ministros que vão ocupar os cargos executivos do governo. O primeiro-ministro precisa administrar e governar para que o interesse público seja alcançado. E por último, o poder judiciário. Este é o responsável pela aplicação da justiça no Canadá, não recebendo interferências da rainha.
A Suprema Corte é equivalente ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro e é formado por 9 juízes indicados pelo Governador-Geral. O Poder Judiciário tem como principal função fazer com que a justiça seja feita no país e que todos respeitem as mesmas regras.